Amém? Deus abençoe essas crianças. Que amanhã sejam médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, desembargadores, pastores, missionários em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza que você está cheio do fogo aí. Ontem, foram 2 dias, na verdade, sexta e sábado. Foram 2 dias assim do derramar da glória de Deus. E ontem o que eu vi aqui, foi um mover. Amém? Um mover da glória de Deus. E como é bom nos deixarmos sermos tocados por Ele. Porque quando nós liberamos, Ele quer nos tocar toda hora, irmão. A questão é que nós não permitimos, através da nossa vida, do nosso comportamento. Mas quando nós permitimos que Deus nos toque, o que fazer quando Ele vem? Por mais que você queira controlar, não tem como. Você cai, não cai possesso de demônio, não. Você cai porque está cheio do fogo de Deus. E o que eu vi ontem, pessoas deitadas, pessoas estremeciam, pessoas liberando. Eu vi algo fantástico nesse lugar acontecendo. Eu tenho plena convicção que isso não pode ser algo circunstancial. Isso não deve ser algo de momento. Isso deve ser um estilo de vida que nós precisamos alimentar dia e noite e dia, até que Ele volte à terra. Não pode ser simplesmente uma emoção, não pode ser simplesmente um tempo em que eu vou buscar santidade, mas seja uma determinação de santificação diária. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: o Senhor está te convidando nesses dias para mergulhar nos seus rios. Aleluia, aleluia. Nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre o texto de Mateus, na verdade de João. E nós vamos falar um pouquinho sobre a poda, mas numa perspectiva diferente. Eu tenho certeza que você vai entender esse texto de forma bem diferente. Eu oro para que o Espírito de Deus que está nesse lugar e que traz esclarecimento, direcionamento, abra o seu coração. Que porventura, ainda que eu fale uma palavra que não seja bem entendida, esse Espírito que está nesse lugar, o Espírito Santo do Senhor, Ele possa levar o teu coração de maneira clara, limpa e transparente. E que esta palavra, ela alcance o teu coração de forma profunda e te faça viver, aleluia, um tempo, aleluia, de muita intimidade e entendimento daquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja nesses dias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Pai, baixe a sua cabeça. Convide o Espírito a falar no seu coração. Diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo. Eu não quero poções. Eu não quero pedaços, eu não quero ecos. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero mergulhar nos teus rios. Eu quero contemplar a tua face. Eu só quero te tocar, Senhor. Fala comigo nessa noite. Ministra o meu coração, Senhor. Senhor, que nessa noite, Pai, seja uma noite que vai marcar a minha vida, Senhor. O meu caminhar contigo. Eu sei que o Senhor me escolheu, o Senhor me separou. Eu sei que o Senhor, fala isso, Deus, eu sei que você me escolheu. Talvez por algum tempo eu fiquei na inércia, mas hoje eu me movo, Senhor. Porque Deus se move quando nós nos movemos, irmãos. Levanta-te dentre os mortos, diz o Senhor. Levanta-te. Então quem tem que se levantar é você, irmão. Agora, quando você tenta levantar e não tem força, o Senhor te dá força, porque Ele levanta o caído. Ele dá força ao cansado. Ele restaura a alegria ao coração entristecido. Ele traz vida àquele que está morto. Ele traz esperança àquele que perdeu toda a esperança, toda a perspectiva. Ele traz gozo e refrigério, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas.
o Senhor traz paz. E eu oro para que essa paz, que alcance não somente os nossos corações, mas a nossa casa, a nossa família, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de escola, aonde nós estivermos, que esta paz seja vista para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 15. Foram dias maravilhosos, sexta e sábado. Ontem terminou assim de forma bem tarde, né? Mas hoje eu não vou demorar, nós não vamos terminar de 10 horas. 9h59 eu acho que está bom, né? Fique abaixo do que foi ontem, né? Não, mas nós vamos ser bem objetivos. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 15, versículos de 1 em diante. Esse texto foi lido na sexta-feira. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Veja que o texto começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador ou agricultor. Então ele fala quem ele é e ele fala do pai. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o gozo seja completo. Amém? Você pode sentar? Nós ouvimos muito sobre poda, né, na sexta-feira. Uma palavra que é o tema do Conexão Vertical, que eu não diria que encerrou ontem, a gente está hoje encerrando o Conexão Vertical. E já posso dizer que foi algo assim espetacular, o que Deus fez e o que Deus está fazendo. E como Deus traz à memória aquilo que nos dá esperança. Muitas vezes, dentro da nossa caminhada, do nosso viver diário, nós recebemos promessas, mas são tantas ocupações, tantas preocupações, que nós acabamos, de uma certa forma, não nos esquecendo, mas deixando meio que parado. E muitos se esquecem, e outros até acham que Deus se esqueceu. E aí o tempo vai passando, e Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é como homem, Deus é o Senhor. Ele vai lá e ativa novamente. Ele traz a memória para dizer: olha, eu não esqueci. Apenas existe uma coisa chamada Kairos, tempo dele, que será feito à sua vontade. E quando nós estamos e andamos e nos movemos no tempo de Deus, logo nós não nos precipitamos, nem ficamos ansiosos, porque nós entendemos que o tempo de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir no tempo que Ele estabeleceu. O que nos basta é tão somente fazermos o quê? Descansarmos no Senhor. Mateus falou que existem diversos tipos de poda. Eu até anotei aqui, Mateus, o texto que você mandou para mim, que tem a poda de formação, tem a poda de condução, tem a poda de limpeza, tem a poda de correção, tem a poda de adequação, de levantamento, de emergência. Tem diversos tipos de poda.
Embora o tema da nossa conferência seja poda, mas eu queria falar de uma perspectiva diferente dentro do texto base do Conexão Vertical 2024. Primeiro que o texto começa com a afirmação. E Jesus, durante a sua vida, a sua existência na terra, ele vai trazer algumas afirmativas. Primeiro, Jesus vai dizer, lá em João 14, ele vai dizer, eu sou o caminho. Então ele se revela como um caminho, sim ou não? Ele vai dizer, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a pedra angular, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou a água que sacia toda a sede. Então ele vai trazer referência do que ele é. E aí me veio à memória um texto que se encontra lá em Êxodo, se você puder abrir para mim, por favor. Êxodo 3, versículo 13, que diz o seguinte: então disse Moisés a Deus, quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, João 14, eu sou. Entendeu? Então esse texto, quando Jesus afirma eu sou, é o próprio Deus afirmando quem Ele é. Eu sou o que sou, e não há outro. Amém? Há diversos tipos de videiras, mas Ele está dizendo que Ele é a videira verdadeira. Então Ele afirma dizendo, eu sou, não há outra, não há outro caminho, não há outro modelo, não há outra forma, eu sou. Então Ele faz esse link, Ele conecta isso lá com o Êxodo, dizendo que Ele é o eu sou. Então o que nós precisamos entender, antes de nós entendermos o ambiente de poda, eu preciso entender que sem Ele nada é possível. Tudo que somos, tudo que fazemos, andamos e nos movemos depende dEle. Então por isso que nós estamos nele, e sem Ele nada do que existe existiria. E tudo veio a existir pela sua palavra, porque Ele é antes do ser existir. Ele fala, eu sou. Então eu preciso entender que antes de Deus falar sobre poda, de cuidar da poda de livramento, de direcionamento, Ele está afirmando primeiro que existe um princípio. Ele começa esse texto afirmando, dizendo, eu sou. Queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse, olha irmão, eu não sei que tipo de ramo você é, mas deixa eu te falar, essa palavra não é acerca dos ramos, não é acerca dos frutos, é acerca daquele que sustenta ramos e frutos, é acerca daquele que era, que é e que há de vir, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Você pode celebrar o Senhor, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Eu sou. Eu sei que muitos pregadores vão lá explorar, e eu até pensei falar sobre poda, Mateus, e sobre os frutos, mas nunca foi sobre poda e sobre fruto. É sobre Ele. E Ele vai declarar, eu sou. Então quando eu entendo que o eu sou me fez existir, o eu sou me escolheu, o eu sou me chamou. Uau! Então eu preciso depender dEle, eu preciso estar conectado nele, porque sem Ele nada serei. Todas as coisas, sabe, que me faz se mover, viver, respirar, é dEle. Ele soprou em mim o fôlego. Então se não tem um eu sou, não tem fôlego. Você está entendendo isso, irmão? Se não tem um eu sou, não tem nada mais. Mas existindo eu sou. E era para o povo de Israel, era para os filhos de Israel, que estavam na dúvida do que Deus ia fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se você entrou aqui na dúvida do que Deus vai fazer, deixa eu te falar, o eu sou mandou dizer que Ele vai fazer. Você está entendendo isso? Se você chegou aqui sem direção, deixa eu te falar uma coisa, o eu sou mandou te dizer, fique quieto, aquietai-vos e saber que eu sou. O eu sou governa, direciona todas as coisas, irmão. Então olha para o irmão e diz assim, por favor, irmão,
Não fique preocupado, não fique ansioso, não fique triste, abatido, desanimado, ainda que tenham fechado portas para você, ainda que tenham te rejeitado, te humilhado. Deixa eu te falar, você não está só. O eu sou é contigo, aleluia. O eu sou. Eu fiquei pensando, irmão, nas mensagens que nós ouvimos esses 2 dias, e fiquei olhando para o texto, tentando, pensar e conectar muitas coisas, e cara, tudo começa com Ele, irmão. Tudo começa com Ele, eu sou. Os filhos de Israel estavam com medo, estavam escravizados. E o próprio servo do Senhor vai dizer, o que é que eles vão falar, eles vão perguntar. Não era Faraó que ia questionar, mas eram os próprios filhos. Dúvida. Qual o nome dele? Jeová Jireh, Deus da minha provisão. Jeová Nissi, Senhor é a minha paz. Minha bandeira, Jeová Shalom, Senhor é a minha paz. Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos, o eu sou. Fala para o irmão, ei irmão, tu não está só, cara. Ei ramo, ei fruto, ei vara, você não está só. Porque o eu sou te chamou e te enviou. Agora ele vai continuar falando uma outra coisa. Nesse mesmo versículo, volta lá no versículo de João capítulo 15. Ele vai dizer assim, eu sou o quê? Eu sou a videira. Irmão, deixa eu te falar, Israel, o que mais Israel plantava era uvas. E uva, nós sabemos que da uva nós extraímos o quê? O vinho. Não sei se você já pegou. E um dos significados de vinho na Bíblia chama-se alegria. Agora eu vou completar a frase. Jesus dizendo assim, eu sou aquele que produz alegria. Você está entendendo isso? Eu sou aquele que te dá paz. Eu sou aquele que traz renovo dentro de você. Eu sou aquele que alegra o teu coração, mesmo em meio às guerras. Eu sou a sua alegria. Eu não sou qualquer videira, porque existem muitos tipos de videira, mas eu não quero explorar isso. Eu quero mostrar que o eu sou está afirmando que está contigo. E ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Agora eu começo a pensar num cenário, ele afirmando, eu sou a videira. E o meu pai, agora ele diz, olha, eu sou, eu e o pai somos um. Mas agora ele está dizendo ao cenário, dizendo o seguinte, olha, o meu pai é o lavrador, é o agricultor. E qual é o papel de um lavrador? O que é que ele faz? Ele cuida da terra. Então tem uma conexão poderosa nesse texto, que ele está manifestando cuidado do pai para aqueles que estão enxertados na videira. Você está entendendo isso, irmão? Eu não sei se você entendeu. Então ele está dizendo assim, ó, eu sou o que cuido e meu pai está cuidando. Olha para o teu irmão e diz assim, meu pai está cuidando de você. Porque o meu pai é o lavrador. É Ele que é o dono da terra, é Ele que é o dono da videira, é Ele quem poda a videira, é Ele quem dá crescimento à videira, é Ele quem faz todas as coisas. Ou seja, Ele tem a tesoura na mão. Ele é o dono da videira, Ele faz todas as coisas. Então, meu pai é o lavrador. Então, a primeira coisa que eu começo a entender é que Jesus expressa quem Ele é. Ele é o próprio Pai, declarando que Ele é o grande eu sou. Ele está declarando também que Ele, abre a tua Bíblia em João 15, versículo 1, Ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? O lavrador. Então Ele está dizendo que Ele é uma videira que é verdadeira. Não existe outra fonte pela qual você possa se alimentar. A videira, ela tem uma seiva, irmão. E a seiva da videira é que produz naquela vara, está enxertada nela, vida. Você está entendendo isso? Jesus veio para nos dar seiva. Pegou, irmão? Você pegou? Fala para o irmão, você está entendendo isso? Jesus veio te dar seiva. Jesus veio te dar vida. Porque toda vara fora da videira está morta.
Entendeu? Por isso ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara, olha, toda vara que estiver em mim, da fruta que não estiver, está morta. Porque não tem seiva, não tem vida. Então eu começo a entender que ele, além de expressar que ele é o eu sou, ele é o eu sou que gera vida. Você está entendendo isso, irmão? Fala para o irmão: não tem como tuas habilidades gerarem frutos. Não tem como o teu conhecimento gerar frutos. Você está entendendo isso? Não tem como teus diplomas gerar fruto. Fala para o irmão: sem mim, diz o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Você está morto. Mas pastor, eu tenho muita habilidade, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita formação. Sem mim nada podeis fazer. Jesus não está falando daquilo que você possa fazer com um homem na terra. Jesus está falando sobre a manifestação da glória dele na tua vida. Porque sem a glória dele na tua vida, tu está morto. Não tem seiva. Você está entendendo isso, irmão? Então, ele está afirmando que nós precisamos estar na videira verdadeira. Ele só vai falar de poda mais adiante. Ele está dizendo: primeiro existe uma videira e existe um lavrador. Então não adianta falar de frutos se não tem videira, irmão. Então não adianta querer frutos na vida de uma pessoa se Jesus ainda não entrou no coração dela. Você está entendendo isso, irmão? Não adianta a pessoa você exigir comportamento, mudança de hábito, metanoia, se ela não teve um encontro com Jesus ainda. É por isso que pessoas estão na igreja, entram ano e saem ano e vivem da mesma forma, porque lhes falta o quê? Uma videira. Lhe falta um encontro. Mas pastor, e tem alguns até que manifestam frutos, mas não tem nada a ver com o fruto que esse texto está falando. Esse texto não fala de um fruto, irmão, de habilidades. Você está entendendo? Esse texto, nós vamos falar isso mais adiante. Esse texto não fala de um fruto, sabe, manifesto e evidenciado, simplesmente ganhar almas para Jesus. Porque muitos daquele grande dia vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu pus a mão sobre os enfermos. O Senhor vai dizer assim para ele: olha, eu não te conheço. Você está entendendo? Então não tem nada a ver com o fruto de dizer: eu preguei e o fogo caiu. Não tem nada a ver, irmão. Esse fruto que esse texto está falando aqui, você fazendo uma exegese de forma bem saudável, você vai entender que ele está falando do fruto do Espírito. Daqui a pouco nós vamos trazer uma escala desse fruto do Espírito. Então, primeiro, para dar fruto, irmão, eu preciso estar enxertado na videira. Por isso que ele diz nesse texto: sem mim nada você pode fazer. Então, para poder florescer, para poder frutificar, eu preciso estar na videira verdadeira. Não existe outra fonte de vida. A videira sustenta, alimenta os ramos. Sem Jesus, fala para o irmão assim: sem Jesus, você já era, irmão. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E no dia de hoje o Senhor renovou as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Sem Jesus não dá. Não dá, não é possível, irmão. Você pensa até que dá, mas você está se enganando, porque sem Jesus não dá. Então eu olhava para esse texto e eu ficava querendo, sabe, entender. Não é sobre fruto, irmão, é sobre a videira. A Bíblia não é sobre o homem. A Bíblia não é sobre a existência do homem. A Bíblia é sobre a revelação do Cordeiro. Por isso que esse texto está falando, e ele começa dizendo que ele é a videira. Ele vai dizer: olha, eu sou a videira, mas eu não sou qualquer videira, eu sou a videira verdadeira. Você pode abrir aí ainda em João 15, versículos 4 e 5. Vou começar no versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos. Olha o que ele diz: vós já estáis limpos. Então, para aí, irmão. Se ele está dizendo que nós já estamos limpos, por que ele vai nos podar? Se nós já estamos limpos. E estamos limpos em quê? Pela palavra que vos tenho. A palavra de Deus, ela nos santifica. Olha o que o versículo 4 vai falar: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, ele está dizendo: se você não estiver enxertado em mim, nada na sua vida tem sentido. Você está entendendo? Porque pessoas tão ricas, pessoas tão abastadas financeiramente,
às vezes entram em depressão, tiram a sua própria vida. Porque pessoas tão cultas, tão sábias, pessoas com tantas formações, atentam contra a própria vida, entram em depressão, cometem suicídio. Por que elas fazem isso? Porque aquilo não lhe produz vida. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Deixa eu te falar, irmão. Quando você tem seiva, você tem vida, irmão. Se você olhar a vida dos discípulos, dos mártires, como eles viveram, muitos morreram sem reconhecimento humano, de forma terrível. Por exemplo, Pedro, na sua morte, ele pediu para ser crucificado como? De cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como seu mestre, como seu Senhor. Paulo, como foi a morte de Paulo? Historiadores falam que Paulo foi o quê? Esquartejado e colocado em praças públicas os seus pedaços. Então, a forma que muitos desses discípulos morreram, de uma certa forma, traz para nós uma frustração, sim ou não? Porque o evangelho que se prega é o evangelho da prosperidade, é o evangelho barato, é o evangelho mentiroso e enganoso. Porque quando nós aceitamos Jesus, a grande questão que se diz é: venha para Jesus, que Ele vai mudar a sua história, Ele vai fazer tudo novo, amém, eu creio nisso. Mas tudo novo não é na nossa perspectiva. Talvez tudo novo seja perder tudo o que você conquistou. Talvez tudo novo, e você vai dizer: mas Jesus, depois que eu entrei no evangelho, a minha vida mudou e parece que antes era melhor. Muitos têm essa sensação e essa ideia. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então não é sobre simplesmente o viver, mas sobre o morrer, irmão. E não é simplesmente sobre o morrer, mas como eu vou ressuscitar. Então não importa se eu vou perder, se eu vou ganhar, se vou ser humilhado, rejeitado, se eu não vou ter o meu nome, se eu não vou ter um grande legado aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que importa é como eu vou ressuscitar. E se eu guardo a minha fé em Cristo, se eu estou enxertado na videira, irmão, pode me tirar as roupas, pode me tirar meus bens, pode me tirar meus filhos, pode me tirar tudo que eu conquistei como homem na terra, mas jamais vão tirar de mim a eternidade com Cristo, irmão. Porque a eternidade com Cristo, ela não é efêmera nem passageira. A eternidade com Cristo é eterna. Aleluia. Por isso a alegria que nós precisamos ter nesses dias, irmãos, é a certeza que o Senhor nos enxertou nele. Deixa eu te falar mais uma coisa, irmão. Talvez você, em algum momento, você falou: no dia em que eu aceitei Jesus. Não. Você nunca aceitou Jesus, irmão. O próprio texto de João 15, ele vai dizer: eu vos escolhi, irmão. Eu te enxertei em mim. Por isso que ele começa o texto falando quem ele é. Ele está falando de limpeza da poda. Sabe? Ele está falando da poda, mas também da relação dos frutos que nós precisamos evidenciar nesses dias. Não fruto de realizações humanas, mas fruto de manifestação espiritual. Quem nós somos, como nós vivemos e como nós nos movemos em Cristo. Jesus explica que somente Ele é a videira verdadeira, mas Ele também nos diz que precisamos, evidenciar Ele. Veja bem, precisamos evidenciar Cristo na nossa vida. E nós evidenciamos Cristo na nossa vida com o nosso comportamento, irmão. Porque se você não conquistar riqueza nessa terra, talvez vão te chamar de miserável. Sim ou não? Olha, mas fulano diz que é crente e não sai do canto. Não é acerca de conquistar coisas. É acerca de manifestar a graça e o amor de Deus. Eu preciso revelar essa graça, esse amor de Deus através de frutos. Ou através do fruto do Espírito Santo. Ele me convida nesses dias a falar a importância desses frutos. Ou a importância desse fruto. Não simplesmente dizer: olha, pastor, vamos orar, fazer uma corrente de oração para a gente conquistar isso, para a gente alcançar aquilo. Não, querido. Talvez você não conquiste nada. Talvez você não alcance nada. A Bíblia fala sobre a figura de dois homens, Lázaro e o mendigo.
Lembra? Lázaro e o mendigo. Lázaro era o mendigo e lá fala sobre o rico. Morreram os dois, sim ou não? O pobre encontrou-se com Jesus, foi para o seio de Abraão. O rico foi para o Hades. Hades é inferno, lugar de tormento. Ok? Lá do seio de Abraão, Lázaro não vê nada do que está acontecendo aqui, irmão. Mas o rico está vendo Lázaro. E ele vai dizer assim: Senhor, ressuscita Lázaro. Senhor, toca pelo menos um dedo na língua e passa, para que eu seja saciado. Ele vai dizer: Senhor, eu tenho irmãos, eu tenho família lá. E Deus vai dizer para ele: olha, está posto entre vós um grande abismo, de forma que os que estão lá de lá não podem passar para o lado de cá, os que estão lá de cá não podem passar para o lado de lá. Mas o que eu estou analisando é o tormento na vida desse homem que era rico. Mas ele não foi para o inferno pela sua riqueza, irmão. Como também Lázaro não foi para o seio de Abraão pela sua pobreza. Porque não é a riqueza ou a pobreza que nos coloca na eternidade com Cristo, mas é o nosso fruto. Você está entendendo isso, irmão? Então não são as suas habilidades, não é a tua capacidade de intelecto, não é o teu raciocínio que vai te conduzir para a eternidade, mas é a tua intimidade com Deus. Você pode até perder tudo aqui. Você lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado, irmão. Foi morto. Eu fico imaginando porque Deus não livrou Estevão do apedrejamento. Você acha que Deus não poderia ter enviado anjos, como enviou a Sodoma e Gomorra, irmão? 2 anjos para destruir toda aquela cidade. Será que Deus não poderia dar um comando para livrar Estevão daquele mártir, daquele apedrejamento? Então Estevão, na nossa visão, na visão capitalista, na visão humanista, Estevão era um pobre miserável. Na verdade, era um homem rico, cheio da graça de Deus. Porque enquanto ele está sendo apedrejado, humilhado, os seus olhos estão fitos para o alto, olhando para Jesus, e quanto mais pedras lhes eram atiradas, mais ele olhava para o alto e contemplava, e os céus se abriam. Meu Deus, cara. Esse Estevão estava enxertado na videira, irmão. Você está entendendo? Quem está enxertado na videira, irmão, evidencia Cristo. Nunca foi sobre nós, irmão. Nem sobre o que nós podemos fazer, nem sobre nossas habilidades. É tudo sobre a videira. Sem videira não há nós. Sem videira não tem igreja, irmão. Sem videira nada existe, cara. Você está entendendo? Então, a importância, a tônica da revelação desse texto não é fruto, nem galhos, nem varas, nem folhas. A essência desse texto, a riqueza desse texto, é a manifestação de Cristo. A importância, sim, de nós estarmos conectados, enxertados na videira, sim, mas nós precisamos entender que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Sem Ele, nada existiria. Sem Jesus, não podemos fazer nada. Somos dependentes de Jesus. Assim como o ramo que não está unido à videira morre e seca, quem se afasta de Jesus fica sem vida, irmão. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando nós ministramos a ceia, o apóstolo vai dizer: por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que morreram, os que dormem, por não estarem, é mais ou menos essa linguagem, conectados na videira. Fala para o irmão: você pode estar cheio de vida, simplesmente de aparência, a semelhança de um sepulcro caiado, que dentro só tem ossos. Então não é acerca da minha aparência, é acerca da minha existência, irmão. Você está entendendo? É daquilo que Deus plantou no meu coração. Eu preciso evidenciar do quanto eu estou conectado com Cristo. Não simplesmente com conquistas, mas com a sua glória, sendo resplandecente na minha vida, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas.
Os galhos secos, sem vida, serão destruídos, sabe aonde, igreja? No fogo. Fogo aqui, irmão, não é uma fogueira, simplesmente que você se aquece. Fogo aqui é o Sheol, é o Hades, é o inferno. Você está entendendo? Então, irmão, como é que está a sua vida com Deus? Você está enxertado nessa videira? O seu testemunho, a sua vida, o seu comportamento, o seu viver diário testifica dele? Aonde você vai, a glória dele é evidenciada na sua vida? Ou simplesmente você quer mostrar um Cristo com palavras, mas não com exemplos? Palavras convencem, exemplos arrastam. Olha para o irmão e faz uma perguntinha simples: qual tem sido o teu testemunho, irmão? As pessoas olham para você e vê a vara ou vê a videira em você, irmão? Porque se estiverem vendo a vara, está tudo errado, irmão. Que ele cresça, que eu diminua, irmão. Você está entendendo isso? Quem tem que ser evidenciado, irmão, não são as folhas, não são os frutos simplesmente, mas a videira. Porque sem a videira não tem varas, não tem frutos. Você está entendendo isso? Então ele nos convida nesses dias estarmos conectados na videira. Por favor, vá para ainda João capítulo 15. Ainda no versículos de 1 a 3, ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É interessante que ele fala que ele é a videira, mas ele fala da figura do pai. Ele está dizendo: o meu pai é o agricultor. E o agricultor, como nós já vimos, o agricultor é aquele que cuida. Eu não sei se você já entendeu. Eu não sei se eu estou um pouquinho longe do que eu queria explicar ou as minhas palavras não estão sendo claras. Não estão entendendo essa palavra, irmão? Só fala se estiver entendendo, por favor. Ele está dizendo para ele: meu pai é o agricultor. Eu vou tentar decodificar. Ele está dizendo assim, Melk: meu pai é aquele que cuida. Você está entendendo? Eu sou a videira e ele cuida. Uau. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Tem alguns textos que eu gostaria de citar aqui, para você entender a expressão do cuidado de Deus. 1 Pedro 5,7, por favor. Vou tentar correr um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho sobre o agricultor, dentro desses textos que eu vou citar. 1 Pedro 5,7 diz o quê? Lancem sobre ele toda a sua... Porque ele o quê? Vamos lá. Ele faz o quê? Uau. Então, fala para o irmão, se você chegou aqui ansioso, preocupado, coloque no pai, no lavrador, porque ele está fazendo, sabe uma coisa que ele está fazendo com você? Olha para o irmão, sabe o que ele está fazendo com você nessa noite? Ele está cuidando de você. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida, Ele é o lavrador, irmão. É Ele quem cuida. Tem gente que chegou aqui preocupada, ansiosa, desesperada, questionando. Tem gente que não comeu porque está preocupado. Tem gente que comeu demais porque está preocupado. Deixa eu te falar, Deus cuida. Fala para o irmão, você está na videira, irmão, tem cuidado de Deus sobre a sua vida. Fala para o irmão, se você estiver na videira, tem cuidado de Deus na sua vida. Eu costumo dizer, quando eu ouvi um testemunho de um colega de trabalho, que era Copa do Mundo, e ele estava em Campina Grande, e ele saiu de Campina Grande, uma velocidade muito grande, juntamente com seu filho, né, para chegar em casa e assistir o jogo do Brasil. E por correr tanto, sofreu um acidente no meio do caminho e o filho morreu. Ele perdeu o filho, ele ficou deprimido durante muitos anos. Mas ele, depois de muitos anos, ele conheceu a Cristo e entregou a vida para Jesus. E ele descansou no cuidado de Deus, porque perder o filho, nas circunstâncias que ele perdeu, foi muito triste, foi muito terrível. Eu costumo dizer que se alguém estiver doente,
e me der a notícia, olha, alguém da sua família que você ama muito, eu aprendi isso com Jesus, tá, irmão? Como ele fez com Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente, não adianta correr, irmão. Embora eu esteja com a camisa branca, mas eu não sou médico. Entendeu, irmão? Porque quem cuida? Deus. Mateus, quando era menor, Mateus ia para a escola, a Laurina ficava perguntando, e o Mateus não chegou, cadê o Mateus? E não sei o que, Mateus, esse cuidado que a mãe tem, né? E Mateus cresceu, Mateus já vai ser papai, terça-feira está chegando Benício, amém? Glória a Deus, aleluia, Benício está chegando terça-feira, daqui a pouco nós vamos orar, a Daiana já está, não aguenta nem andar direito, né? Mas terça-feira chega Benício, e Laurina ficava preocupada como mãe, e Mateus, e ela ficava, cadê Mateus? E não chegou ainda, eu falei para ela, amor, deixa eu te falar um negócio, que adianta o homem vigiar, ficar como sentinela e Deus não guardar. Se Deus não guardar, é em vão a tua vigilância, irmão. Porque Deus, repete comigo, Deus cuida. Quem cuida? Então fala para o irmão, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus cuida do seu negócio, Deus cuida dos seus sonhos, Deus cuida dos seus projetos, Deus cuida de você. Então não fique ansioso nem preocupado. Porque o lavrador, vamos chamar ele de lavrador agora. Fala, o lavrador cuida da videira, dos ramos e dos frutos. Ainda abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 37, versículos 18 e 19. Você vai ver o quanto Deus cuida. Salmos 37, versículos 18 e 19. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros. O Senhor cuida, 18 e 19, isso. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Em outras traduções diz, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Por que desfrutarão fartura? Fala para o irmão, tem fartura de Deus para a sua vida, irmão. Porque Deus cuida. Deus faz o quê? Cuida. Deus cuida de mim. Afirma isso. Deus cuida de mim. Irmão, quando você se preocupa, quando você fica ansioso, é como se você estivesse querendo governar no lugar de Deus. É como se você quisesse ser médico, quando na verdade você não fosse chamado para ser médico, irmão. Então eu dizia, não adianta. Se fulano morreu, eu vou chorar, vou sentir. Mas eu não posso trazer a vida, irmão. Quem traz a vida de volta é Deus. Entendeu? Se está enfermo, quem cura é Deus. Porque Deus cuida de tudo, igreja. Você está entendendo isso? Deus cuida de tudo. Abra ainda Isaías 49, 15, por favor. Diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que o gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Porque Deus não se esquece, porque Deus cuida. Amém? Fala para o irmão, Deus nunca se esqueceu de você, irmão. Joga essa ideia fora. Isso é mentira do capeta, do coisa ruim, dizendo que Deus se esqueceu, Deus se lembra. Para de vitimismo, irmão. Ah, Deus não cuida de mim, pastor, Deus não abre a porta para mim. Ei, Deus cuida, irmão. Deus está cuidando de tudo. Vai lá, por favor, para Salmos 8, por favor, 4. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Por que você vai se preocupar, irmão? Fala para o irmão, por que você anda tão preocupado, irmão? Eu já ministrei aqui, irmão. Veja a ordem lá do Gênesis. Do princípio, criou Deus os céus e a terra. O lavrador criou tudo. Os céus e a terra. Quem criou todas as coisas? Deus. Agora, pergunta. Olha o texto que diz. E a terra era o quê? Vamos junto, igreja. E a terra era sem forma e vazia. Irmão, no original, se você for ler, diante de muitos estudos, a terra não era sem forma e vazia. Você acha que Deus ia fazer uma terra sem forma e vazia? A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. A terra
tornou-se sem forma e vazia. Você está entendendo? E o que é que tornou a terra sem forma e vazia? O pecado. Alguns defendem a teoria do Big Bang. Mas foi quando o pecado entra na terra, tornou a terra sem forma e vazia. Fala para o irmão, Deus é especialista em fazer tudo novo. Uau! Fala para o irmão, Deus cuida e vai fazer tudo novo na sua vida. Amém? Deus cuida de você. E disse Deus, haja luz. Aleluia. O Espírito de Deus se movia sobre aonde? Uau, na seiva. Entendeu? O Espírito de Deus se movia sobre a face das... O Espírito de Deus se movia sobre a seiva. Água, vida. Você está entendendo isso, igreja? Então, por favor, guarda isso no teu coração. Não se preocupe com nada. Preocupação é querer desviar o governo de Deus do nosso coração. Porque quando nós nos preocupamos, nós estamos acreditando nas circunstâncias e não daquele que cuida. Fala para o irmão, ei, não sei se está claro, o lavrador está cuidando de você, irmão. Então a terra, ela tornou-se, o que foi que ele fez com a terra? Ele preparou tudo novo, sim ou não? Fez tudo novo. Haja luz, houve luz, sim ou não? Haja separação entre a luz e as trevas. Haja luminares, ele começou a formar. Ele começou a fazer tudo, sim ou não? Por último, depois de ter feito tudo, preparou um enxoval completo, chamado terra. Estava a terra agora restaurada, recriada, uma nova terra. O que foi que aconteceu? Ele fez o homem. Então tudo que o homem iria precisar, quem cuida já havia feito. Repete comigo. Tudo que o homem iria precisar, Deus já tinha feito. Agora olha para a pessoa do teu lado. Tudo que você vai precisar, o lavrador já fez. Descansa, pois quem te prometeu garante. Aleluia. Deus cuida. É Ele quem cuida. É Deus quem cuida de todas as coisas. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Aí Ele recria a terra, ok? Aí Ele faz Adão, faz Eva. O que é que aconteceu com Adão e Eva? Eles pecaram. Foi isso? Eles pecaram, ok. Eles são colocados para fora do paraíso, do Éden, ok? O Filho do homem veio fazer o quê? Cuidar. E buscar e salvar. Quando Jesus está com os discípulos, ele diz assim, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar o lugar, então veja bem, a terra tornou-se, porque Deus não faria uma terra imperfeita. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, sim ou não? Aí agora Ele cria, prepara todo o enxoval, ok, perfeito, coloca o homem e a mulher. O homem e a mulher pecam. Quando o homem e a mulher pecam, eles são colocados para fora do paraíso, sim ou não? Aí Deus envia o seu filho, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ó. Ok? Aí ele vem e o verbo se fez carne, porque João é primeiro que Gênesis, viu, igreja? João é primeiro que Gênesis. No princípio, não era uma terra sem forma e vazia. Olha a teoria sendo construída aí para quem gosta de estudar. No princípio, era o verbo. Não era uma terra sem forma e vazia. Você está entendendo isso? E o verbo era quem? Era Deus. E o verbo estava com quem? E o verbo se fez o quê? Olha a videira aí. Uau. Olha o verbo, a videira se fazendo carne. E habitou entre quem? Galhos. Venham. Uau. Galhos, se alimentem de mim. Por isso que ele vai afirmar, eu sou o caminho. Mas vamos lá. Esse homem vai lá e peca. E ele é posto para fora do Éden. Aí Deus envia seu filho, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Veio buscar e restaurar o que se havia perdido. É o verbo que se fez carne. Amém. Aí ele vem. Aí ele volta para o pai. Ele diz assim, mas não vou deixar vocês sozinhos não. Tem seiva, tem água. Tem o Espírito que se move sobre a face das águas. Eu vou fazer o quê? Preparar o quê? Lugar. Vamos pensar, vocês são inteligentes. Tá? Ele diz que vai preparar lugar. Ok? Pergunta. Que lugar é esse?
Que lugar é esse? Porque Ele vai preparar lugar se tudo que Ele faz é perfeito. Que lugar então Ele vai preparar, Gilberto? Que lugar Ele vai preparar? Ele vai preparar o lugar que Ele havia preparado e o homem contaminou com o pecado. Por isso que Ele diz assim: eu vou preparar lugar. Deus é especialista em fazer tudo novo. Então Ele volta para restaurar o lugar onde o homem caiu e dizer: eu faço nova todas as coisas. Quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para que aonde eu estiver, estejais vós também. Que lugar é esse? O paraíso. Aleluia. É a videira dizendo assim: olha, permaneçam em mim, não parem, não desistam, porque um dia eu vou voltar e vou levar vocês para o lugar, não de passado, mas o lugar de origem, no lugar em que eu já havia preparado e que o pecado entrou e destruiu, o pecado que destruiu o homem e a mulher, porque onde abundou, veja bem, guarda isso aí. O pecado que destruiu a terra e eu refiz e preparei para o homem, o pecado que destruiu Adão e Eva, porque aonde abundou o pecado, irmão, meu Deus, aonde esse pecado causou morte e destruição, eu agora estou gerando que? Vida. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Quem está na videira tem graça abundante. Aleluia! Aleluia! Graça abundante. Abra sua Bíblia ainda aí, por favor. Salmo 145, por favor. Salmo 145, 20. Vou ler aqui. O Senhor cuida de alguns que o amam, né? Assim, o Senhor cuida. Ó, quem ama o Senhor aqui? Amém? Eu vou perguntar de novo. Quem ama o Senhor? Uau! Se você ama o Senhor, Ele cuida de você, meu irmão. Aleluia! É por isso que o pai, o lavrador, vai cuidar. Você está entendendo isso? Ele vai cuidar. Se está ruim, Ele vai, ó. Você pode estar doendo. Estou ficando feio. Para te dar direção. É para te trazer para perto de mim. Mas, ó, quem não se permite ser cuidado são os ímpios. O que é que acontece com eles? Vão ser o quê? Lançado aonde, irmão? Que o texto diz? Lançado no fogo para ser queimado. Só isso. Salmo 147, por favor. Isso é tudo sobre o cuidado do lavrador, tá, irmãos? Salmo 147, 2 e 3. Diz assim: o Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel, só Ele cura os de coração quê? Quebrantado e enfaixa as suas. O que é que Deus faz? Ele cuida. Fala para o irmão assim: ei, Ele está te curando nessa noite, irmão. Curando o teu coração, curando a tua alma, curando as feridas, curando as tuas emoções. Deus cuida, porque o cuidado de Deus é completo, amém? Ele está curando as tuas emoções nessa noite. Tudo aquilo que te deixou desequilibrado, desestimulado, desesperançoso, o Senhor está curando nessa noite. Quantos creem, irmão? Deus está curando, Deus está curando, Deus está curando. Porque se Ele não cura, vai morrer. Mas se Ele cura, vai produzir fruto, irmão. O lavrador cuida, Ele cura. Ezequiel 34, por favor. Versículos 11 e 12. Ezequiel 34, 11 e 12. Porque assim diz o soberano Senhor: eu, a videira, eu sou. Porque assim diz o Senhor, o soberano Senhor: eu mesmo buscarei quem? Tem ovelha aqui nessa noite? Ovelha da glória, irmão. Tem ovelha aqui nessa noite? Amém, aleluia. O que é que Ele faz com as suas ovelhas, irmãos? Ele cuida. Versículo 12.
Como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas. Ninguém se importa comigo, ninguém cuida de mim. Poxa, eu sou tão desprezado, eu não tenho amigos. Não tenho... Você tem um lavrador. Amém? Você tem um bom pastor que cuida de você, cuida do rebanho. Assim tomarei conta das minhas ovelhas. Eu os resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas em um dia de nuvens e de trevas. Fala para o irmão assim: Deus cuida de você, por isso que Ele te resgatou, irmão. Ele te buscou, você estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu, porque Deus cuida. Aleluia. Está vendo que o texto não é sobre o fruto, irmão? O texto é sobre a videira e sobre o lavrador. A gente quer, não, porque o fruto alegra o coração da gente. Não é verdade? Porque o fruto somos nós. O homem quer o que o homem quer? O homem quer a glória. Não, a glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Salmos 32, por favor. Salmos 32, versículo 8. Estou terminando. Eu o instruirei e lhes ensinarei aonde no caminho que você deve. Eu o aconselharei e farei o quê? Pergunta para o irmão assim: irmão, você ainda está com dúvida do cuidado? Tem gente que está ouvindo todos esses textos. Não foram escritos por mim não, viu, irmão? É pelo próprio lavrador. Parece que não vai para casa, a semana começa, é um desespero. Sabe por quê? É o crente águia, né? Não é o crente águia, é o crente galinha, né? O crente galinha, a galinha quando vai morrer faz um barulho, irmão. Desespera. Se deixar, ela sai correndo. A águia não, ela voa alto, irmão. Estevão estava sendo apedrejado, não ficou desesperado. Não ficou reclamando: Deus, cadê o Senhor? Porque o Senhor não me aparece, porque o Senhor não me livra, porque o Senhor não transforma essas pedras em algodão. Não, estava doendo, irmão, mas ele viu os céus abertos. Você está entendendo, irmão? Quem vive debaixo do cuidado de Deus não contempla a dor, irmão, contempla a glória. Você está entendendo isso? Sabe, se eu entendo que eu sou cuidado por Deus, eu não sou desesperado, irmão. Não fico ansioso. Sabe, porque eu sei que meu Redentor vive. Ô Jó, diante de todas essas circunstâncias, Jó, tu vai continuar servindo a Deus? Ele disse: eu estou enxertado na videira. Jó disse assim: eu estou enxertado na videira, cara. Tu não sabe de nada. Tu está feito galho seco aí morrendo, mas eu tenho seiva. Porque o que me alimenta não são coisas, irmão. O que me alimenta não são meus filhos. O que me alimenta não são os meus gados. O que me alimenta não é minha riqueza, não é minha fazenda que eu perdi. O que me alimenta é a seiva. O que me alimenta é o Senhor, irmão. Então o que importa é estar enxertado na videira. É tudo sobre a videira. Deuteronômio, por favor, 32:10. (10 e 11) diz assim: em uma terra deserta ele o encontrou, em uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus. Fala para o irmão assim: você é precioso, você é preciosa para Deus. Você é como a menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você, querido. O lavrador cuida, versículo: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. 12. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro foi com ele. Irmão, quem te conduz é o Senhor, irmão. Você está entendendo? Não são circunstâncias, é o Senhor. Não é nenhum outro Deus. Quem te sustenta com a sua forte mão é o Senhor. O Senhor é o meu pastor.
o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor cuida de mim. Aleluia, aleluia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, e eu não serei atingido, porque Deus cuida de mim. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa: Deus cuida, ainda que você morra apedrejado. É o cuidado de Deus, é o amor de Deus. Para nós, até hoje, a gente pode olhar para Estevão como se ele estivesse sentindo dor. Não. Fala para o irmão assim: toda dor passa, mas a cura que Deus tem para você é eterna, irmão. Então, por favor, não troque a cura em detrimento de reclamar da dor. Contemple os céus enquanto você está sendo apedrejado. Oséias 13, por favor. Oséias 13, 4. Mas eu sou o Senhor, o seu... Vamos ler todos juntos esse texto? Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Versículo 5. Eu conheci vocês no deserto, naquela terra de calor. Você estava onde, irmão, sem Jesus? Onde é que você estava, irmão, sem Jesus? Numa terra seca, sem água, perdido, condenado. Aí Paulo escreve lá em Romanos: agora não tem nenhuma condenação mais, porque ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. João 15, versículo 8 e 10. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Olha que a palavra fruto aí está no singular, ok? Lembra que no começo da mensagem eu falei que não tinha nada a ver com frutos, habilidades, conhecimento, conquistas. Não tem nada a ver com isso. A gente está achando que esse fruto é algo que seja evidenciado para os homens, no sentido de conquistas e realizações. Não tem nada a ver com isso. Olha o que o texto está dizendo aqui. Versículo 8, tá? Eu vou ler novamente. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, não são muitos, mas muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, para a gente encerrar. Ele fala aqui, irmão, de fruto não no sentido materializado de coisas. Quando nós falamos sobre, dá muito fruto, então você vai prosperar. É uma palavra aqui, todo mundo quer ouvir, sim ou não? Quem quer prosperar aqui, irmão? Irmão, se você não quiser, problema seu. Eu quero. Mas para isso eu acordo cedo. Tem uma tônica que diz que todas as manhãs a zebra acorda bem cedinho e corre. Corre. Corre se não quiser ser comida de leão. Por outro lado, o leão acorda e tem que correr mais do que a zebra, senão ele vai morrer de fome. A tônica é: se você é zebra ou leão, não me importa, corra. Você está entendendo, irmão? Faça o seu. Fala para o irmão: faça o seu, irmão. Corra. Porque ficar de braços cruzados, não vai cair maná dos céus não, irmão. Vai não. Ou vai ter com as formigas preguiçoso. Formiga, você já viu formiga parada? Porque ela sabe que se ela ficar parada, ela dá dengue. Formiga vive se movimentando o tempo todo, irmão. Então ele usa o exemplo das formigas, falando assim: se movimente. Fala para o irmão assim: Deus se move quando você se move. Quem quer ver o mover de Deus? Quantos querem provar do mover de Deus? Aí olha para o irmão: então se mova, varão, se mova, varoa. Sai
dessa situação de inércia. Se mova, se movimente. Então, o texto está falando sobre o fruto. Os bons ramos dão fruto com a ajuda de quem? Da videira. Porque se não tiver na videira, não tem fruto. E quais são esses frutos, pastor? Quais são as características desse fruto? E a Bíblia fala lá em Gálatas 5, por favor, Gálatas 5, nós estamos encerrando. Eu já falei isso 2 vezes, nós estamos encerrando, né? Só tem a terceira, porque tem que ter a terceira, irmão. Primeira, segunda e terceira. Gálatas 5, 22, por favor. Mas veja, ontem vocês ficaram até 10h35, né? Só são 7 horas, estou acabando já. Né? Olha, entretanto, os frutos... Eu vou ler novamente. Entretanto, os frutos... Olha aí. Artigo definido. Singular. O fruto. Então, não tem frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. Só que o fruto do Espírito é amor. Então, peraí. Se você está na videira e não tem amor, você é um galho seco, ele vai cortar e vai jogar fora. É por isso que ele diz que vai cortar. Entendeu agora? É por isso que ele vai podar. Fechou? Está entendendo agora? Então, peraí. Se você diz que está em Cristo e não ama, vai ser cortado e ser lançado fora. Porque não está produzindo amor. Não tem fruto. Então, quando ele fala de fruto, não são conquistas materiais. É a manifestação do Espírito em nós. E o Espírito de Deus em nós produz o quê? Que é o fruto do Espírito, não é o fruto do homem. Você está entendendo, irmão? Não é a capacitação do homem. Entendeu? Não é o conhecimento do homem, não são as habilidades do homem, mas é o Espírito em nós que gera esse fruto. Então, peraí, se ele é a videira e o pai é o lavrador, ele cuida, eu sou uma vara. Ok? Ok? Nós somos vara, enxertados aonde? Só que, peraí, se essa vara não produz fruto, a vara, mas pastor, a vara está na videira. Sim, ela está como se fosse uma trepadeira, na verdade. Sabe o que é uma trepadeira? É aquela planta que se enrosca na outra, ela vai sufocando a planta principal. Nós estávamos fazendo uma limpeza de poda, não foi, Mateus? E uma planta estava sufocando o pinheiro, suas folhas estavam secando. Foi o que nós fizemos? Cortamos. O pinheiro começou a florescer, está ficando bonito novamente. Entendeu? Então, peraí, irmão. Ela está lá, mas ela não é de lá. Porque ela não tem seiva. Se ela não tem seiva, ela não tem espírito. Se ela não tem espírito, ela não tem fruto. Então, se ela não tem fruto, de que ela serve? Ela vai tentar sufocar o outro. O que é que eu vou fazer com ela? Quem cuida vai chegar e... Isso tem a ver, irmão, com pessoas que tentam se enroscar em nós e nos impedir de ter intimidade com Deus. Ambientes, lugares, conversas, relacionamentos. Cuidado, irmão. Sabe, porque senão vão te sufocar, vão te matar. Então, deixa o lavrador cortar. Então, deixa eu guarda uma coisa no teu coração. Não reclame de Deus quando Deus tirar alguém da sua vida, do seu caminho. Celebre. Porque quem cuida é Ele. Ele é que sabe o que está fazendo. Ele está podando para você crescer mais. Você está entendendo isso? Então, por favor, não fique triste quando algumas portas se fecharem. Não fique triste quando alguns projetos não derem certo. Não fique triste quando algumas respostas não forem aquelas que você estava esperando. Não fique triste. Porque quem cuida sabe o que está fazendo. Ele é o lavrador. E é o que ele faz. Entretanto, o fruto do Espírito é... Qual é o primeiro? Amor. Qual é o segundo fruto? Não, irmão. Não tem segundo fruto. Pegou, igreja? Não tem segundo fruto, irmão. Só tem um fruto. Agora esse fruto, meu Deus, esse fruto é recheado. Você está entendendo? Então, o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Aleluia. Irmão, pastor, eu não suporto fulano. Você é da igreja há quantos anos? 20 anos, pastor, que eu aceitei Jesus. Tem certeza? Pastor, eu sou uma pessoa amargurada. Precisa nascer de novo, irmão. Pastor, eu não tenho paz. Precisa nascer de novo. Ah, pastor, eu sou agitado mesmo, eu não tenho paciência não. Você não tem paciência porque você ainda é você. Na hora que você morrer, não é mais você, é o Espírito. Entendeu? Pegou? Na hora que você morrer. Sabe por que você não tem paciência? Porque você não tem o Espírito ainda. Porque está sendo só você, é carne pura. Mas na hora que você morrer, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí é fruto do Espírito. Ó, o fruto do Espírito é amor. Fala para o irmão assim: tem amor no teu coração, vá. Alegria. Tem alegria na tua alma. Paz. Você goza de paz mesmo com portas fechadas, com palavras contrárias, ambientes que não são favoráveis, você goza de paz. Você é uma pessoa paciente. Meu Deus, paciência, irmão. Fala para o irmão, fala para Deus assim: Deus, coloca sobre mim um batismo de amor. Coloca sobre o meu coração um batismo de alegria, Senhor. Irmão, tem crente com cara de vaca. Eu ouvi isso, eu guardei isso, eu sempre falo. Quem já viu uma vaca feliz? Quem já viu uma vaca sorrindo, Mateus? Não tem. Tem crente que dá glória a Deus, Pai. Amém. Bom, é quase amor, né? Amém, é bom. É sério. Tem crente que é chato, irmão. Tem crente que é cabuloso porque ele não tem alegria. E parece que só o santo é ele. Tem umas qualidades aí que vai para o inferno, com paletó, com tudo, irmão. Porque ele se julga o santarrão. Ele não tem paz. É uma pessoa atribulada. É uma pessoa que toda hora é pé de guerra, é confusão, é contento. Não tem paciência. Não tem paciência. Tem gente que tem paciência com nada, não tem paciência com filho, não tem paciência com... Tem gente que vive pulando de emprego em emprego, que não tem paciência. Eu não aguento mais meu chefe. Não, se Deus te colocou lá, irmão, dá fruto lá, irmão. Fala para o irmão, você precisa florescer, irmão. Onde Deus te plantou, querido. Entendeu? No dia que Deus não te quiser mais lá, Deus te tira. Então tem gente que não tem paciência, não tem amabilidade. Gente, tem pessoas que não têm bondade, irmão. Bondade vem da videira. Porque é bom só a um. Entendeu, irmão? Agora, eu manifesto atitude de bondade porque estou enxertado aonde? Na videira, irmão. E se você não tem bondade, então peraí. Vai ser cortado. Fala para o irmão, você já pensou na possibilidade de ser cortado? Fala aí para o irmão. Pergunta, você já pensou na possibilidade de ser cortado? Já pensou nisso? Porque todo mundo só pensa na glória, né? Irmão, não é fácil não, irmão. Evidencia o fruto do Espírito. Amabilidade, bondade, fidelidade. Uau. Daqui a pouco a gente vai para a generosidade. Tem gente que é assim, ó. Tem gente que mergulha na piscina com sorrisal, volta e o danado está lá. Porque sorrisal em contato com água, ele se dissolve. Mas a mão é tão fechada. Irmãos, nós estamos na campanha das cadeiras. Tem gente que não contribuiu ainda. Eu não vou dizer nome, jamais eu vou fazer um negócio desse, porque seria antiético. Mas gente, por favor, estamos investindo. Não é cadeira para minha casa não, irmão. Você está entendendo isso? Não é cadeira para o meu escritório não, irmão. É para a igreja, onde você senta. Imagina você aí no culto, sorrindo, glória a Deus, aleluia. Plá, quebra a cadeira. Aí vai ver que o irmão contribuiu com a cadeira, e a cadeira quebrou por causa do infiel. Deus queima o coração desse infiel. Irmão, fidelidade. Fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Fidelidade em honrar Deus onde você anda.
fidelidade a Deus nos negócios, fidelidade ao Senhor em todo tempo, irmão. Precisamos ser fiéis ao Senhor em todo tempo. Versículo 23. Mansidão, irmão. Tem crente que é brabo. Tem crente que é um ninja, qualquer coisa quer dar um golpe, puxar uma arma, uma faca, né? Não, pastor, eu vou resolver, eu meto lá a mão, não sei o quê. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Irmão, quer destruir fortalezas? Ande no Espírito, irmão. Esteja na videira. Sabe? Mansidão. Tem crente que é agitado, Vamos lá, comigo, eu sou bom, mas não piso no meu pé não, que eu rodo a baiana. Irmão, isso é coisa de macumba. Tem crente macumbeiro. Mas é verdade, irmão. As igrejas estão cheias de conceitos, de coisas que foram criadas, que tem nada a ver com Bíblia. Eu vou rodar num pé só. Irmão, isso é coisa de demônio, irmão. Crente se humilha, irmão, dobra o joelho. Crente não roda a baiana não, crente se humilha, dobra o joelho, ora ao Senhor. São armas espirituais, sabe? Mas não tem mansidão, não tem mansidão. E ele fecha o texto das características de quem tem o fruto do Espírito, é domínio próprio, irmão. Cara, domínio próprio é uma coisa espetacular, irmão. Sabe? É te oferecer banquetes em meio à fome. E você dizer, eu não quero, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu fico imaginando Jesus, a videira, 40 dias e 40 noites, jejuando. Aonde, irmão? Num quarto com ar-condicionado. Não, ele estava no deserto, irmão. No deserto à noite. Eu creio, embora a Bíblia não fale, que aquela mesma nuvem estava sobre Israel, estava sobre Jesus. Tá? De noite, coluna de fogo estava sobre ele, irmão. Eu creio. Porque ele era 100% homem também. Jesus está num momento de fome, precisando dar uma resposta para a humanidade, de uma certa forma, como homem. E o diabo vai oferecer a Jesus 3 coisas. Primeiro, ele oferece o quê? Pão. Porque Jesus estava com fome. Então, domínio próprio é mesmo em meio à fome, não aceitar a oferta do inimigo. Está entendendo isso? Fala para o irmão, por favor, mesmo em meio à fome, não aceite os manjares do rei. Irmão, quem aceitou os manjares do rei em meio à fome? Esaú, lembra? Trocou o direito dele da primogenitura por um prato de lentilha, por uma necessidade. Fala para o irmão, vai passar. Não negocie, porque você é um ramo enxertado na videira. E se você está enxertado na videira, o lavrador cuida de você. Não negocie em meio à necessidade. Segunda tentação, ele vai dizer, se tu és o Filho de Deus, faz o quê? Lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos teus anjos darás ordem ao teu respeito. Foi que Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Fala para o irmão. Primeiro, não negocie em meio à necessidade. Segundo, não queira ir além do que Deus estabeleceu que você deve ir. Não ultrapasse os limites que Deus colocou para você. Você está entendendo isso, irmão? Não vá além do que Deus estabeleceu. E por último, coisa ruim chama Jesus e diz assim, ei, vem aqui comigo. Todos os reinos da terra, todas as riquezas da terra eu te dou. Se você fizer uma coisa muito simples, e hoje nós estamos vivendo aquele tempo de que é nada demais, tem nada a ver, todo mundo faz. Estamos relativizando o pecado, é nada demais, uma caninha, não tem nada demais não, um baseadozinho, uma saidinha aqui, um motelzinho ali, não tem nada demais, vamos comemorar o aniversário do motel, vamos. Não, namorinho, intimidade sexual fora do casamento, nada demais, já é normal, todo mundo faz. Videiras, árvores, galhos que estão enxertados na videira, não, irmão.
Porque tem fruto. Domínio próprio, não chegou a hora, não chegou o tempo. Sabe, quando você está enxertado na videira, irmão, você descansa. Aí o diabo falou assim: eu te dou todos os governos da terra, toda a riqueza. Jesus falou assim, ele falou: ó, é muito simples, é só você dobrar o joelho e me adorar, só isso. Mas não é simples, não é simples o negócio, não é não, sim ou não? É porque você está olhando na perspectiva de Jesus, mas era tão simples, né? Ia ter pão, né? Ia ter ordem sobre os anjos, porque ele era o próprio Deus, podia ordenar e os anjos viriam, entendeu? E agora ele ia governar sobre toda a terra. Ele disse assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor. Quem está enxertado na videira, adora a videira, irmão. Você está entendendo, irmão? Quem está enxertado na videira não negocia. Quem está enxertado na videira se move debaixo da palavra. Também está escrito. E diz a Bíblia que naquela mesma hora Satanás surgiu da presença de Deus. E sabe o que aconteceu como consequência de um posicionamento em meio ao deserto? Os anjos vieram. Você pode se colocar de pé, por favor? Os anjos vieram. E fizeram o que com o nosso Senhor Jesus? O serviram. Eu fico imaginando, Mateus, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando o maná que veio sobre Jesus. Os anjos o serviram. Deixa eu te falar, irmão. Se você está enxertado na videira, Deus cuida tanto de você, que manda anjos te servir. Você está entendendo? Que o seu fruto, sabe, não evidencie conquistas simplesmente, mas que o seu fruto possa evidenciar Gálatas 5, 22 e 23. E selando o texto de Gálatas, ele fala sobre domínio próprio. Por que domínio próprio? Porque o governo pelo qual eu governo não é um governo meu, é um governo que governa sobre mim, é o governo dos céus. Domínio próprio. E você só vai ter domínio próprio em dizer não para as coisas e circunstâncias quando você tiver o governo dos céus sobre a sua vida. Baixe a sua cabeça, fale com o Senhor, ore ao Senhor nessa noite. Talvez você esteja pensando: Deus, verdadeiramente entendendo agora o que é uma poda, eu preciso ser podado, Senhor. E eu sei que essa poda não é para me destruir, não é para me envergonhar, não é para me humilhar. Essa poda é para produzir crescimento. E a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Para crescer precisa ser podado, irmão. Deus precisa tirar arestas, sabe, feridas no coração, angústia, tristeza, miséria na alma, sabe, deixa Deus tratar você, deixa Deus te podar nessa noite. Orgulho, vaidade, soberba, arrogância, autossuficiência, deixa Deus te podar nessa noite, deixa Deus te tratar nessa noite, deixa Deus. Talvez diante do mundo você vai ficar feio, porque uma poda, e muitas vezes, tira a beleza, mas traz direcionamento. Então peça a Deus direcionamento sobre a sua vida. Não queira ser levado por qualquer vento de doutrina, não queira viver de qualquer forma, não se acomode, não relativize a santidade, não julgue a videira como qualquer árvore. Ele é a videira verdadeira, o lavrador está cuidando de você. Então, por favor, se permita ser podado nessa noite. Senhor, Tu que me sondas e me conheces, conheces o meu deitar e o meu levantar. Senhor, ainda que não haja em mim palavras, Tu conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, vê se há algum intento errado.
Senhor, vê se há alguma tristeza, alguma angústia, alguma frustração, alguma mágoa, alguma ferida. Senhor, vê se há alguma coisa que me impede de florescer. E assim como foi ontem à noite e nós oramos, Senhor, toca. E toca hoje, Senhor. Toca, Senhor. Vem podando, vem podando. E como Estevão, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou me desesperar, eu vou